compara com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, que a graça, a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Nosso desejo nessa noite que a presença do Senhor possa invadir a sua vida, para que a presença do Senhor nesta noite se faça manifesta na nossa vida, no nosso lar, que tudo o que fizermos seja para a glória e a honra do Senhor. Vamos orar pedindo a Deus nesta noite que possa nos abençoar. Você que está nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, qual horário seja que você esteja assim assistindo, que o nosso Deus se faça presente na sua vida também. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias sobre nós, que se renovam a cada dia. Pai, nesta noite estamos na Tua presença, neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estarmos diante do Senhor. Deus, que nesta noite o Senhor possa abençoar a cada vida que esteja, Senhor, assim, prestando este culto junto conosco. Pai, que toda dificuldade, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, caia por terra. Visita cada vida nesta noite, ó Deus, para que, Senhor, seu nome seja glorificado. Pai, muito obrigado por tudo. Eu oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu vou convidar você para que possamos ler juntos os Salmos número 34. Vamos ler a palavra do nosso Deus no Salmos de número 34, que Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Que nós possamos nesta noite confiar no Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Salmos 34, diz assim a palavra do nosso Deus: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os teus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai
e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Que nesta noite o Senhor possa abençoar a sua leitura lida aos nossos corações. Que nós possamos louvar o Senhor em todo o tempo. Que o seu louvor encha a nossa vida. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino 368, Confiança. É um hino do cantor cristão que diz: Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Vamos louvar com alegria. Só em ti confio.
estrofe diz que sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu os inimigos podes bem vencer. Salve e bem seguro leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Deus é aquele que nos guarda, aquele que nós podemos confiar, depositar nele a nossa confiança, porque ele é o mesmo ontem, hoje e jamais falhará. Mas nesta noite, talvez você esteja ainda sem conhecer esse Senhor, sem conhecer esse Jesus. Eu quero dizer a você nesta noite que Ele está passando hoje. Hoje Ele está passando na tua casa e Ele deseja deixar ali a salvação, deixar ali a cura, deixar ali a libertação. Então, nesta noite, se você ainda não conhece esse Senhor maravilhoso, esse Deus maravilhoso que cura, que pode de todas as tempestades nos livrar, é hoje o dia de salvação, é hoje noite de aceitação. Então, que você possa ficar atento a este culto, que com certeza você, nesta noite, vai receber do Senhor aquilo que o seu coração deseja. Cristo vai hoje passar, Ele está passando nesta hora, na sua vida, na sua casa. Talvez você esteja nesta noite triste por algum momento. Nós temos passado dias de muitas incertezas, dias que nós temos realmente que depositar no Senhor, só no Senhor, a nossa confiança. Então, que nesta noite o Senhor possa estar passando na tua casa e você aceite. Abra os teus olhos espirituais nesta noite para que você possa ver o Senhor. Vamos louvar com este hino. Este hino é o 245 do cantor cristão, que diz: Cristo vai passar. Talvez hoje você esteja esperando para Jesus encontrar. Então venha sem mais demorar-se, porque Cristo vai hoje passar. Ele está de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Oh, que ventura inaudita! Cristo vai hoje passar. Então, vamos louvar e que você possa, nesta noite, aceitar esse Senhor que pode tudo, todas as coisas, e que você deposite nele a sua confiança. Alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita! Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje Ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo. Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai
esta oportunidade. Que nesta noite seja a noite de salvação na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite, porque só Ele é digno de honra e de glórias. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe nossos amigos. E vamos continuar louvando a nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez nesse culto de louvor e adoração ao único Deus, né, que é digno de louvor da nossa adoração. E temos muito, né, que agradecer a esse Deus por tantas coisas, tantas maravilhas que Ele tem feito por nós, né. Então vamos continuar louvando com nossos corações gratos e alegres por tudo que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Assentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu fazes por mim. Assentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu fazes por mim. Tu és maior, teu reino não tem fim. Te buscarei em primeiro lugar. Meu coração anseia te encontrar. Não paro de adorar, não paro de adorar. Tu és maior, teu reino não tem fim. Te buscarei em primeiro lugar. Meu coração anseia te encontrar. Não paro de adorar, não paro de adorar. Teu é o reino, todo o poder. Teu é o domínio para sempre. Amém. Teu é o reino,
adorar a esse Deus, né, tão grandioso. Temos passado, né, por momentos difíceis, temos passado por situações em que temos perdido a confiança nos homens, né, temos perdido a credibilidade nas pessoas, seja em questões políticas, sejam em outras questões, mas nós estamos aqui nessa noite, né, para falar de alguém que jamais, né, vai te decepcionar, que alguém jamais que vai faltar com a confiança, né, com você. Nós estamos falando, né, do Filho de Deus, de Jesus. Já cantamos aqui sobre um hino sobre o que fala sobre confiar em Cristo, né? Então vamos continuar louvando com esse cântico que diz, né, que conheci um grande amigo, né? E esse amigo, ele é filho de Deus Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, e nele você pode confiar. Então, que você possa ter a certeza no seu coração que em Jesus Cristo você pode realmente confiar. Louvemos. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Que você possa, né, confiar em Jesus a cada dia na sua vida. Este é o desejo do nosso coração, é que você possa cada dia confiar em Jesus. Ele nunca vai decepcioná-lo, jamais acontecerá isso na sua vida. Você pode lançar sobre ele a sua confiança, pode se lançar, pode mergulhar na direção de Jesus, que jamais ele vai te decepcionar. Amados irmãos, amados amigos, uma ótima noite, né? Uma ótima noite. Estamos aí mais uma vez para nós prestarmos um culto de adoração a Deus.
a quem a nossa vida está nas suas mãos, a quem pôde cuidar de nós no decorrer deste dia. Eu quero saudar a todos os irmãos, a todos os amigos, com uma ótima noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que você possa ter desfrutado de um dia feliz, né, de um dia feliz na sua vida, e agora, né, você possa estar aí também desfrutando de uma noite agradável, né, junto aos seus, né, a sua família. E nós temos aqui um grande prazer de estarmos mais uma vez aqui como igreja, para podermos adorar ao Senhor e para transmitirmos, para levarmos até você a palavra de Deus, a palavra infalível da parte do Senhor em nossos corações. Então, o meu desejo é que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que tudo esteja, né, você esteja aí na expectativa de uma ótima semana para você, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana que você possa ver, né, o extraordinário de Deus se manifestando em favor da sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, né, da necessidade que nós temos de continuar com as orações em prol da família da irmã Neide, pela perda do seu ente querido, que Deus esteja confortando e consolando seu coração. E nós, como igreja, né, já transmitimos, né, a ela e a sua família, né, aos familiares, aí as manifestações por meio, né, das redes sociais, mas acima de tudo continuamos em oração, né, pela sua família, pelos seus familiares, que Deus esteja assim confortando todos os seus. E eu peço à igreja que nós continuemos, que prossigamos com as nossas orações em favor dos enfermos, né, em favor dos membros da igreja, dos amigos também, né, que nós temos acompanhado, que você tem acompanhado aí pelas redes sociais da igreja também, né, de alguns irmãos que têm compartilhado. Eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade para estar ajudando, né, esses irmãos nas orações. Principalmente, uma das coisas que nós queremos falar com a igreja é que você possa fazer o culto, né, doméstico, que você faça o culto doméstico, se proponha a fazer o culto doméstico, a orar por sua vida, a orar pela sua família, a orar pelos seus vizinhos, aí pela turma da sua rua, pela turma do seu bairro, da sua cidade. Então, que você prossiga aí realizando o culto doméstico com a sua família. E também, mais uma vez, desafiamos, né, os irmãos ao nosso plano anual de leitura da Bíblia, de leitura da Palavra de Deus. E amanhã, começando aí mais uma, a gente sempre começa de segunda-feira, mas começando mais uma semana, nós vamos começar agora no dia 20, né, no dia 20 de julho. No dia 20 de julho, nós vamos então a Eclesiastes, no capítulo 7, e aí você tem mais 23 capítulos pela frente para fazer então a leitura da palavra de Deus, tá bom? Então leia a Bíblia, se dedique aí, invista um tempo da sua vida na leitura da Bíblia, na leitura da palavra, né, e deixa Deus ir, né, falando assim de forma muito especial ao seu coração. Então nós vamos entrar na palavra do nosso Deus nesta noite. Já são 19 horas e 11 minutos aqui, 19 horas e 11 minutos deste domingo, no dia 19 de julho de 2020. Nós queremos então entrar na palavra de Deus nesta noite, para levar agora uma palavra até o seu coração. Nós vamos abrir no livro dos Salmos, no capítulo 98, verso 1. Salmos, capítulo 98, verso 1. E este então vai ser no versículo que servirá então de base para a nossa meditação, para nós conversarmos aí dentro da palavra de Deus. Salmos 98, verso 1. Há uma frase nesse Salmos 98, no verso 1, que ela encanta o meu coração, ela atrai o meu coração, e é nessa frase que eu quero basear então a minha palavra nesta noite. Salmos 98, verso 1, ele diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória.
há uma frase que está aí nesse Salmo 98 que eu quero tomar como base para a nossa meditação desta noite, para nós conversarmos aqui por alguns minutos. Ela diz assim: pois Ele, no caso Deus, fez coisas maravilhosas. E nesta noite, então, eu quero pensar com você sobre os atos extraordinários de Deus. Esse é o tema que eu gostaria de partilhar com o seu coração nesta noite. Os atos extraordinários de Deus. Quando o salmista diz que Deus fez coisas maravilhosas. Que Deus aplique então a sua palavra em nossos corações. Vamos orar e vamos conversar por alguns minutos na palavra de Deus. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui nesta noite para te adorar. A nossa vida é tua, ela está realmente nas tuas mãos. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, por esse presente que recebemos dos céus, de estarmos com nossos pés aqui na sua casa, compartilhando da tua palavra, desta dádiva, Senhor Deus, tão preciosa. E agora, Senhor, que estamos com a tua palavra, e como promessa que diz que ela é viva e eficaz, que ela possa vir, ó Deus, de encontro ao coração de cada um de nós. Ela possa, Senhor, ajudar-nos cada vez mais a termos uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. Então toma-nos agora nas suas mãos. Fala agora, Senhor Deus, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero então pensar sobre os atos extraordinários de Deus. Meus irmãos, meus amigos, certamente, né, há uma atração, né, a algo assim que nos atrai, a algo, né, de forma assim extraordinária na nossa vida, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. E quando nos voltamos para a palavra de Deus, encontramos justamente esta ideia aqui, né? A ideia que o salmista está no Salmos 98, e nesse Salmo 98 ele faz questão de declarar que Deus fez coisas maravilhosas. Esta é a frase, né? Porque ele diz, pois ele, né? Porque ele começa a dizer assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. O que eu gostaria de pensar justamente é dentro dessa ideia, em relação, né, dessas coisas maravilhosas que Deus fez. Então, por isso, eu gostaria então de compartilhar sobre este tema, os atos extraordinários de Deus. Se nós fôssemos pensar, se nós fôssemos nos ater em relação desses atos extraordinários, nós iríamos falar de muitas coisas que Deus fez. Nós iríamos certamente ter a oportunidade, né, de ir de Gênesis a Apocalipse para nós falarmos acerca de inúmeros atos extraordinários de Deus que nós encontramos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mas eu gostaria de, nesta oportunidade, compartilhar então com você, né, eu gostaria de pensar sobre esses atos extraordinários da parte de Deus. E eu quero então apenas, né, me ater a fazer, né, 3 aspectos que eu gostaria de considerá-los aqui nesta oportunidade, porque se, né, houvesse tempo, né, a gente ficaria aqui certamente compartilhando, né, muita coisa da Bíblia, porque dentro da Bíblia nós encontramos, né, atos extraordinários, né, muitos e muitos e muitos da parte de Deus. Mas eu quero considerar apenas 3 que eu acredito que eu gostaria que você parasse, que você desse atenção, que você percebesse acerca desses atos, dessas atitudes, né, da parte de Deus para todos nós. O primeiro aspecto que eu quero considerar acerca desses atos extraordinários de Deus, eu quero pensar nessa direção e quero aqui fazer a colocação diante da criação. Eu quero me prender, né, à ideia da criação, a ideia, né, deste mundo, né, de tudo foi criado por Deus, na ideia, né, da criação, lá do Gênesis, lá nos capítulos 1 e 2. Eu quero pensar, né, nesta ideia, né, nesses atos extraordinários de Deus, né, face então a criação.
E aí eu começo a pensar, né? Eu começo a pensar quando eu e você estamos lendo, então, Gênesis, começamos no capítulo 1, e aí a gente começa a perceber, né, tudo aquilo que Deus, né, Ele fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e aí no sexto dia, né? A gente começa a ver, né? A gente começa a acompanhar essa história, esse relato da parte de Deus aos nossos corações, como Ele foi criando cada coisa, né? E Ele começa então na ideia do criar, no capítulo 1 mostra isso, né? De forma muito extraordinária no primeiro dia, porque a Bíblia diz que Deus, Ele cria por meio da palavra, né? Ele cria por meio da palavra. É a palavra, né, que Deus cria. Diz a Bíblia então que Ele disse haja, né? A palavra que, pelo poder da sua palavra, Ele foi, na verdade, como que a ideia é que Deus, né, Ele criou, Ele fez tudo, né, do nada, porque não havia nada ainda, né? E pelo poder da sua palavra, Ele começa então no primeiro dia, e aí você vai começar a ver no relato do livro de Gênesis, né, que a Bíblia diz que tudo que Deus criou, né, era bom, e aí você começa a ver também no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia. A Bíblia diz então que agora, né, Deus já não se utilizou mais da palavra haja, né? No sexto dia, Deus se utilizou agora da palavra fazer, porque agora Ele fez, né? Até o quinto dia, na verdade, tudo aquilo que Deus criara, Deus, Ele criou pelo poder da sua palavra. No sexto dia, a Bíblia diz que não, porque no sexto dia, a Bíblia diz então que Deus fez a obra da criação, não é? Deus fez agora a sua obra da criação. Na verdade, no sexto dia, a ideia que nós temos é que no sexto dia Deus fez o homem, não é? Mas na verdade, no sexto dia, Deus fez o homem como fez também a mulher, não é? No sexto dia, Deus, não é, fez, na verdade, a raça humana, né, o gênero humano. Na verdade, no sexto dia, Deus fizera, né, o homem como também, né, a mulher. E aí o que nós percebemos quando ele termina no relato do sexto dia é que a expressão muda. Deus não disse apenas que era bom, Deus disse que era muito bom tudo aquilo que Ele criara. E aí diz a Bíblia que no sétimo dia Deus, então Ele descansou. Prezados irmãos e amigos, é impressionante para nós quando a gente acompanha o relato da criação. E muito mais ainda, não apenas acompanhar o relato da criação, mas hoje é quando a gente olha para a criação. Hoje, quando a gente olha para esse universo, hoje, quando a gente olha para tudo aquilo que Deus criou, né? Para tudo aquilo que Deus criou e a gente não consegue entender. A gente não consegue, a nossa mente, ela não consegue entender. E aí de vez em quando a gente lê algumas coisas na Bíblia que aí a nossa mente parece que ela fica assim, né? Parece que é como se desse um nó na nossa mente, porque é interessante que a Bíblia nos fala sobre as estrelas e a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. E aí eu e você, quando olhamos para o universo, né? Quando a gente, durante a noite, a gente contempla esse universo, e a gente vê a lua, né? E a lua sendo acompanhada, na verdade, pelas estrelas, aí você começa a pensar assim, mas quantas estrelas são? Né? Quantas estrelas? E você começa a olhar para o céu e começa a tentar enxergar, né? Uma aqui, outra ali, enfim. Mas na medida que você procura contar, você percebe que você, né, não encontra, você não acha, você não consegue chegar, né, à conclusão de quantas estrelas Deus colocou no universo. E aí, o que mais nos impressiona é que a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Deus sabe de cada uma. Deus conhece cada uma. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso que Deus, né, a questão da criação, né, de um ato extraordinário de Deus, é a criação. Porque quando você olha, tudo é perfeito, tudo está em harmonia, tudo está em sintonia. Mesmo que o homem, né, mesmo que o homem tenha procurado aí, mesmo que o homem, por causa do pecado, tenha procurado destruir, né, aquilo que o próprio Deus lhe entregou para ele poder cuidar, mesmo que o homem faça isso, né, mas mesmo assim,
quando você percebe, para e começa, né, a analisar como isso, né, a sua mente não consegue. Porque é algo extraordinário da parte de Deus. Aí você começa a pensar, mas como é que a lua fica lá? Né? Como é que as estrelas estão lá? Como é que o sol surge? Né? Como é que ele aparece? Mas como é que ele está lá, naquele lugar? Como ele se encontra lá? Como, né, como ele pode parar lá? De forma que a minha mente e a sua mente, a gente não consegue alcançar, né, mais uma coisa extraordinária da parte de Deus, que é a sua criação. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. E hoje, por causa do pecado, nós, né, os homens, estamos procurando destruir tudo aquilo que Deus fez. Mas ainda assim, a gente percebe, né, que há uma sintonia, né? Tudo está, na verdade, né, de forma assim, de forma a se completar, né, de forma a se completar, de maneira que quando você observa, quando você olha e vislumbra a criação, você fica pensando, né, na verdade, Deus, né, Deus, ele é extraordinário. E por isso o salmista está surpreso aqui no Salmo 91, no Salmos de número 98. Ele diz aqui no verso 1, ele diz, porque Deus fez coisas maravilhosas, muitas vezes que a nossa mente não consegue compreender. Então aqui eu chamo a nossa atenção que um dos atos extraordinários de Deus encontramos então diante da criação. O segundo que eu gostaria de chamar a nossa atenção é o segundo que eu quero chamar a nossa atenção aí na palavra, o segundo ato extraordinário de Deus. Agora eu quero pensar diante da mensagem. Diante da mensagem. Eu quero pensar que diante da mensagem, né, diante da mensagem que nós aqui encontramos, como Deus, né, como Deus procurou, né, de um meio ou de outro, né, anunciar a sua mensagem. Deus nunca desistiu e Deus nunca desistirá, né, de fazer com que a sua mensagem possa chegar no coração dos homens. É interessante quando a gente percebe isso. Quando a gente percebe, quando a gente chega ao capítulo 3, que é o de Gênesis, e a gente vê lá a queda do homem, a gente percebe que a partir dali, Deus sempre toma a iniciativa de transmitir, né, de querer revelar a sua mensagem ao coração dos homens. É isso que ele faz. A iniciativa de Deus, na verdade, é esta. Ele quer fazer chegar ao coração dos homens a sua mensagem. E ele começa pelos patriarcas, né? Ele começa pelos patriarcas querendo fazer a sua mensagem chegar. Ele começa por Noé, né? Noé, aí depois nós vamos conhecer Abraão, né? Isaac, Jacó, né? José, enfim, né? Ele vai, na verdade, por esses patriarcas, né? Esses homens, Deus vai colocar então a sua mensagem, né, nos seus lábios, mostrando a eles e a toda a geração a manifestação, né, de Deus, né, do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, do Deus criador, mas também do Deus que se importa com os homens. E aí a gente percebe que, na verdade, eles não conseguem alcançar essa mensagem, né? Os homens não conseguem se aperceber disso. Deus então toma a iniciativa, agora já que os patriarcas, né, eles não conseguiram alcançar, Deus levanta uma nação. Deus levanta uma nação, e essa nação é a nação de Israel. Deus levanta essa nação para que por meio dessa nação a sua mensagem pudesse continuar. Mas o que a gente percebe é que também não adianta. É que, né, as outras nações não vão perceber isso. Na verdade, quando a nação de Israel estava no Egito, né, a manifestação das 10 pragas no Egito, né, o que Deus estava se manifestando, o que Deus estava revelando era que o Egito conhecesse, compreendesse a mensagem, né, do Deus único, do Deus verdadeiro. Mas também não adiantou, né? Cada uma das pragas, irmãos e amigos, na verdade, né, não era castigo. Cada uma das pragas era, né, como que o clamor de Deus
para que o Egito pudesse conhecer ao verdadeiro Deus. Mas não adiantou, né? Não adiantou. Depois, né, das 10 pragas, não adiantou. E aí a história prossegue, né? A nação de Israel é aquela que tem a missão, é aquela que tem a responsabilidade, é aquela que agora, né, em toda a sua trajetória, precisa anunciar a mensagem de Deus. Mas também, né, a nação, ela não consegue concluir, ela não consegue completar e ela falha na sua missão. E aí diz a Bíblia que Deus então começa a levantar os profetas, né? Agora Deus começa a levantar os profetas, todos os profetas aí do Velho Testamento. De tempo em tempo, né, um profeta se levantava, Deus levantava um profeta. E o profeta tinha justamente a mensagem de dizer agora também a essa nação de Israel que se desviara, como também as demais nações que se encontraram ao seu redor sobre a questão do verdadeiro Deus. E também não adiantou, né? Os profetas anunciaram, eles não deram atenção, eles não escutaram, eles não ouviram a mensagem de Deus. E por último, diz a Bíblia então que Deus nos mandou o seu próprio Filho. Deus enviou o seu próprio Filho. Deus entregou o seu próprio Filho. Deus agora toma a iniciativa de nos entregar o seu próprio Filho na esperança, não é? Na esperança de que os homens, de que a humanidade ouvisse a sua voz, ouvisse a sua palavra. Mas aí encontramos na Bíblia que também, né, nada adiantou. Nada adiantou. É por isso que Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Um ato extraordinário de Deus que nós acrescentamos aqui é a sua mensagem. Deus não parou. A sua mensagem não parou. A sua mensagem, ela ecoa até os dias de hoje. Deus continua, né, continua enviando a sua mensagem, né, sobre a terra, de norte a sul, de leste a oeste, querendo que a sua mensagem possa alcançar o coração dos homens. Mas o que nós percebemos, irmãos e amigos, é que parece que a sua mensagem ainda não encontrou eco no coração dos homens. Parece que não. Parece que não, porque, na verdade, quando a gente olha para esse mundo, quando a gente vê o mundo, quando a gente faz uma leitura acerca do mundo, a gente fica pensando assim: a mensagem de Deus ainda não alcançou o coração dos homens. Porque o que os homens têm demonstrado em nossos dias, cada vez mais, é a rejeição à mensagem, a rejeição à palavra, a rejeição àquela mensagem que Deus quer transmitir ao seu coração. Mas esse é um ato extraordinário da parte de Deus. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai continuar com esta missão de transmitir a sua mensagem até que se cumpra o seu propósito no coração dos homens. Por isso que o meu desejo é que, diante deste ato extraordinário de Deus, diante da mensagem, que Ele quer que você ouça a mensagem, Ele quer que muito mais do que você ouça a mensagem, Ele quer que você possa aplicar esta palavra no seu coração. Esse é o desejo de Deus em todo este tempo. E melhor para nós é sabermos que Ele não vai desistir. Há sempre alguém que vai anunciar a mensagem da parte de Deus. Mesmo que alguns aqui dentro da história, no seu tempo, na sua geração, eles eram considerados, né, parece que loucos, mas a loucura desses homens era justamente a mensagem da parte do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus que é Senhor no céu e na terra e que quer alcançar, né, o coração dos homens. O terceiro aspecto que eu quero considerar aqui no texto, na palavra de Deus,
é que um outro ato extraordinário da parte de Deus, eu quero considerar agora diante da salvação. A Bíblia diz que Deus quer salvar o homem. A Bíblia diz que a ideia da palavra salvar na Bíblia, Deus quer salvar o homem de forma completa. Não apenas na alma, mas também no corpo. Mas quando eu penso na ideia da salvação, eu penso sobre este ato extraordinário da parte de Deus. Como Deus toma agora a iniciativa de vir nos salvar. E aí Paulo diz algo encantador, né? Paulo vai dizer algo encantador. Paulo diz que Deus tanto toma a iniciativa, que ele vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O próprio Deus, né? Ele toma agora a iniciativa de estar em Cristo, né? Ele mesmo agora se fez entre nós, ele pôde habitar entre nós, ele pôde estar, né, entre nós, e por isso é que diz a Bíblia que ele se chamaria Emanuel, porque a ideia da palavra é o próprio Deus aqui conosco. Ele esteve conosco, ele esteve entre nós, né? Ele veio nos oferecer uma tão grande salvação. E aí diz a Bíblia, porque nós os homens não conseguimos compreendê-lo, nós decidimos cravá-lo numa cruz. Mas mesmo cravando numa cruz, mesmo, né, decidindo colocá-lo numa cruz, mesmo tomando a iniciativa, né, de fazer com que ele morresse naquela horrível cruz, ainda assim, a Bíblia diz que ele o fez por causa do seu amor por mim e por você. É um ato extraordinário da parte de Deus, porque a gente não consegue entender. Porque mesmo como pecadores, diz a Bíblia que ele tomou então a iniciativa de morrer em uma cruz em nosso lugar. E aí Paulo, quando escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como compreender, né, um amor desse? Como entender um Deus que nos ama dessa forma, desta maneira? Como nós compreendermos isso? Como Ele consegue nos amar? Nós que merecíamos ir à cruz, nós que precisávamos estar lá por causa dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que mesmo nós, na verdade, né, tomando a decisão de condená-lo por causa dos nossos pecados, Ele foi à cruz porque nos amou, por causa do seu amor, para declarar, para dar a prova. Mas Ele não deu a prova somente em palavras, Ele deu a prova, né, com atitudes, e uma delas foi justamente tomando a sua decisão de morrer na cruz em nosso lugar. Aí o evangelista João vai escrever no seu evangelho, lá no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava pensando nesse ato extraordinário de Deus diante da salvação. Como Deus me ama, como Deus te ama, como Deus nos ama. É o amor dele, na verdade, que fez com que ele permanecesse lá naquela cruz por nós. Ele poderia muito bem ter saído, ele poderia muito bem não ter ido à cruz, ele poderia muito bem ter tomado a decisão, né, de mudar o plano, de mudar o seu projeto, mas ele disse não, por causa do seu amor por nós, por todos nós, sem distinção, sem quaisquer distinções que nós podemos imaginá-las na nossa vida, porque ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Você daria um filho para morrer por alguém? Claro que você não faria isso. Você não faria isso de jeito nenhum. Nenhum de nós tomaria esta decisão na nossa vida de colocar, de entregar o nosso próprio filho para morrer por alguém que cometeu, né, uma transgressão. Você diria: não, pastor, não, meu filho não. Vou entregar meu filho, vou ceder o meu filho, vou abrir mão do meu filho em prol dessa pessoa que cometeu uma transgressão? Não, eu não faria isso.
mas foi justamente isso que Deus fez. Eu e você não faríamos isso, mas foi justamente isso que Deus fez. Deus tomou a iniciativa de ter um único filho apenas, mas ele disse assim, né? O seu amor é tão grande por todos nós, que ele enviou o seu filho para morrer numa cruz em nosso lugar, em estar entre nós, em viver entre nós, em mostrar para nós, mas nós já estamos no século 21 e até hoje a humanidade ainda não compreendeu este ato extraordinário da parte de Deus, revelado em Jesus Cristo, lá naquela cruz, diante do seu grande amor. Por isso, o apóstolo João vai escrever lá na sua carta, que ele tomou iniciativa, né? Nós hoje somente podemos amar a Deus porque Deus tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. E hoje, quando a gente diz que nós temos um profundo amor, né, para com Deus, João vai dizer, não, mas o amor não começou no coração dos homens. O amor começou no coração de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos amar. E aí eu penso sobre este ato extraordinário de Deus diante da salvação. Deus está em busca do pecador que está perdido, do pecador que precisa, né, ser achado. E por isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a minha pergunta, e a sua pergunta é, mas o que se perdeu? Né? O que é que se perdeu? Ah, quem se perdeu foi o homem que se perdeu. Por isso que o texto diz, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o homem que se perdeu por causa da desobediência. Da desobediência, o pecado entrou no coração dele. E pelo fato do pecado entrar no coração dele, diz aí no texto do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, o profeta diz que, na verdade, os nossos pecados, eles trazem para nós a divisão, né, a parede entre nós e Deus, de maneira que nós queremos nos aproximar de Deus, mas nós não conseguimos por causa do pecado. E aí João vai dizer mais tarde para nós, mas acontece que Jesus Cristo, né, acontece que Jesus Cristo é aquele que vai, né, sobrepor, né, sobre essa barreira, sobre esse muro, e vai justamente, né, transformar o muro numa ponte que nos liga à presença de Deus. E por isso Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí Paulo vai dizer, né, Isaías diz, olha, o pecado colocou um muro entre nós. Paulo vai dizer, Deus agora, que estava em Cristo, Ele pôde, né, como que tirar de nós, Ele pôde que como derrubar diante de nós aquele muro. E Ele agora colocou uma ponte. E para que serve uma ponte? Uma ponte serve para ligar um lugar ao outro. E foi justamente isso que Deus fez. Deus construiu uma ponte na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário Deus construiu uma ponte para levar o pecador à presença de Deus. E aí o próprio Paulo vai dizer que isso acontece por causa da sua graça. É a sua graça que nos alcança. A graça é um favor da parte de Deus. A graça é uma oferta de Deus aos homens. Nenhum de nós merece, mas acontece que a gente precisa. E pelo fato então da gente precisar, Deus nos deu então esta tão grande salvação, como diz Hebreus capítulo 2, verso 4. E aí, quando eu penso nesse ato extraordinário da parte de Deus, diante da salvação, para que não tenha nenhuma dúvida para nós, a Bíblia diz então, na palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 4, verso 12, né? Nós encontramos assim, e aí nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aí, prezados irmãos e amigos, para nós não termos nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida mesmo,
porque fora de Jesus não tem como alcançar a salvação. E este é mais um ato extraordinário da parte de Deus para a nossa vida, mostrando para nós que a salvação é somente em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Para nossa tristeza, muita gente hoje quer ser salvo. Para nossa tristeza, muita gente está querendo preencher o vazio que se encontra dentro do seu coração. E aí há muitas pessoas procurando fazer muitas coisas, né? Tem muita gente querendo como que preencher esse buraco que está aí dentro do seu coração. E a Bíblia diz que uma coisa apenas é necessária você fazer. Uma coisa só você deve decidir na sua vida, que é justamente aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Por isso, esse é um ato extraordinário da parte de Deus, porque Deus tem para nós uma salvação. A salvação é justamente por meio da cruz, é pegar na mão de Deus e pegar na mão do homem pecador e fazer o encontro entre este homem e Deus. Mas isso é por meio da cruz, que é Jesus Cristo. E aí, quando eu vejo o salmista expressando essa palavra aqui aos nossos corações, quando ele faz questão de revelar realmente esta mensagem da parte de Deus aos nossos corações, ele diz então essa mensagem que me encanta, que eu acredito que chega a encantar também o seu coração. Ele diz: cantem ao Senhor um cântico, um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Por isso, os atos extraordinários de Deus, diante da criação, é impossível você ver a criação e não ficar perplexo, não é? Dessa obra, não é? Prima criada por Deus. E quando nós olhamos para nós, não é? Para o próprio homem, criado à imagem ou feito à imagem e à semelhança de Deus, vemos que é extraordinário, né, a sua criação. Um outro ato extraordinário de Deus é a sua mensagem. A mensagem que não para de chegar ao coração dos homens. Todos os homens. A mensagem não vai ficar no meio do caminho. Todos os homens, em todo tempo, em toda a terra, irão ouvir a mensagem de Deus. E por último, o seu ato extraordinário está diante da salvação. A salvação que é pela graça, e ela é de graça, porque Deus não cobra nada para nos salvar. Nos deu de presente o seu único filho. A única coisa que Deus não pode fazer. Essa é a única coisa que Deus não pode fazer, mesmo. Deus não pode fazer. É abrir a porta do seu coração e colocar Jesus Cristo na sua vida. Isso Deus não pode fazer. Mas Ele pode dar a você, como está lhe permitindo nesta oportunidade, a chance de poder ver mais uma vez, mais um ato extraordinário da sua parte, que é dar a você a chance de alcançar o seu presente, e o seu presente é a salvação em Cristo Jesus. Nesta noite, eu desejo que você descubra que Deus fez coisas maravilhosas por nós. É verdade que continua fazendo ainda, né? Continua realizando ainda. Mas o fato dele ter feito essas coisas demonstram que ele gostaria que nós nos apercebêssemos da sua ação, da sua atitude em nosso favor. O meu desejo nesta noite é que você veja, né, esses atos, essas atitudes, como coisas extraordinárias da parte de Deus para a sua vida e também para o seu coração. Que Deus então complete a sua palavra em nossos corações. Meu desejo nesta noite é que você descubra, né, o que Deus
tem procurado fazer, né? Eu tenho certeza, como diz aqui, que você vai fazer coro com o salmista, que Deus, Ele fez coisas maravilhosas. E eu diria para você, todas elas, querendo que você possa ver, né? Que você consiga enxergar, né? Que talvez você esteja de olhos abertos, mas ainda não está conseguindo ver o que Deus deseja mostrar para você. Mas que essa seja a noite de que Ele mude totalmente o seu olhar, os seus olhos, e você veja o que Deus tem feito por você e para você. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Você vai escutar aí certamente uma canção, e enquanto você escuta essa canção, você se prepara para que você veja, né, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. As coisas maravilhosas que Deus tem feito para você. Está diante dos seus olhos. A criação é só você ver. A mensagem é a mensagem para que você ouça, abra seus ouvidos. E a salvação é que você descubra que existe apenas um meio de ir para o céu. E este meio é Jesus Cristo. Você vai escutar essa canção aí que vai chegar ao seu coração. Em seguida a gente volta para orar com você. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Este é o desejo do nosso coração nesta noite, que você possa tomar esta decisão de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, de entregar a sua vida, de dar um passo na direção de Jesus, de tomar, né, uma atitude, de deixar com que a sua vida ela seja integralmente de Jesus. Meu prezado amigo, não relute mais, não deixa para amanhã, não possa, né, prorrogar a sua decisão ao lado de Cristo. Perceba que ainda hoje você pode entregar a sua vida a Jesus, e eu diria para você que esta é a expectativa de Deus em relação a você. Logicamente Ele não vai te obrigar, Ele não vai como que forçar, não é, de um jeito ou do outro, mas Ele vai bater a porta do seu coração, querendo entrar na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria para que você pudesse ver, né, esses atos extraordinários da parte de Deus, procurando mostrar para nós quem Ele é. E às vezes a gente ainda não está conseguindo, né, ver muito bem. Procure então que você possa vislumbrar a criação de Deus. Veja, né, veja a criação de Deus ao olhar para você mesmo, começando por aí. Veja mais um ato de Deus, que é a sua mensagem, a mensagem de que Deus está interessado na sua vida. E por último, veja também mais um ato da parte de Deus para você, que é a sua salvação. Já demonstrou isso na cruz do Calvário. E o meu desejo é que você possa atentar para aquilo que Deus quer mostrar, quer falar, quer dizer ao seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade, pela Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor fez coisas maravilhosas. E realmente, quando nós nos voltamos aqui para a Tua palavra, percebemos, nosso Deus, que o Senhor está sempre querendo mostrar para nós que tudo que Ele tem feito são coisas extraordinárias em prol da nossa vida. Do Deus de coisas extraordinárias, querendo nos mostrar, nos revelar, querendo, ó Deus, que possamos escutar. E eu até diria que o Senhor está em clamar, ó Deus, para que nós possamos dar atenção, percebermos aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor certamente fará pela vida de cada um de nós. Mas para isso, Senhor, nós entendemos que é somente pelo agir do Teu Espírito no nosso coração. Somente vamos compreender isso se o Teu Espírito Santo for aquele Pai querido, que lá no nosso coração, por meio de tudo aquilo que vimos e ouvimos, na verdade o Senhor falar ao nosso coração. Que nesta noite, como diz a Tua palavra, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que esta seja uma noite de salvação, que esta seja uma noite, que essa mensagem, que este culto, que alguém sintonize, que alguém descubra, que o Senhor, na verdade, o faz chegar nas suas mãos, para que ele possa, na verdade, ouvir a voz do Senhor na sua vida e no seu coração. Muito obrigado por tudo. Completa a Tua palavra, Deus, em nossos corações, e a Ti tributamos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, quão bom estarmos juntos esta noite. Saber que nós investimos um tempo
para estarmos juntos em adoração ao Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana, que você tenha uma semana de vitória, né? Uma semana de conquistas, uma semana, né, de coisas, né, maravilhosas, extraordinárias da parte de Deus pela sua vida. Esse é o desejo aqui de todos nós, que com muito carinho, né, nos encontramos aqui, a igreja, né, aos irmãos, né, a quem agradecemos sempre aí, né, as orações, e nesta noite aqui, né, com essa equipe que está aqui, Leandro, Helenice, Reinaldo, Renê, Hudson, Giovanni, Edilan e Adilana, né? Nós estamos aqui com esta equipe, levando até você, mais uma vez, a palavra, então, do nosso Deus, mais um culto de adoração ao Senhor, né? Receba, né, de toda a nossa equipe, o nosso abraço, o nosso carinho, né? O nosso desejo, que a sua noite e que também a sua semana seja uma semana de vitória na presença do nosso Deus. Nós vamos impetrar a bênção, e em seguida o louvor vai se preparar aí para, né, a sua última mensagem musical, e nós agradecemos mais uma vez a Deus e a todos os irmãos e amigos, e que quarta-feira pela manhã, você então aí sintonize, né, no Facebook da igreja, quarta-feira, o nosso jardim de oração online, né, a gente quer que você entre aí e juntos nós vamos ter, né, o nosso tempo aí de oração a partir das 8h01, e também às quintas-feira, próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, 19h31, e aos domingos nós vamos estar aí a partir das 10h01 e também das 18h31. Né? A gente quer falar com os irmãos, a gente quer conversar com a igreja, né? Com os irmãos que estão aí e amigos nos acompanhando, né? Que a gente está estudando, né? A gente vai estudar aqui uma estratégia, né, de como a gente pode ir retornando, né, devagar, né? Não dá para ter pressa, né? A gente precisa retornar aí, mas nós vamos retornando devagar, mas vamos esperar aí que a gente, né, consiga uma sintonia, né, para a gente começar a ir retornando no tempo do nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida e quero pedir ao Senhor que sua vida seja abençoada pelo nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, também por este dia e por esta semana, que já estamos aí dando o seu primeiro passo, e nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, seja uma semana vitoriosa, seja uma semana, Senhor, que aonde pisar a planta dos nossos pés, lá a mão do Senhor há de estar sobre nossa vida, para alguns que vão para a sua empresa, para outros que têm que ir no seu veículo, para outros até talvez que irão viajar, para outros que estão pensando ir ao médico, ir ao hospital, enfim, nosso Deus, nós pedimos a Ti que a Tua mão poderosa repouse sobre a vida de cada um de nós. Nos lembramos agora da nossa irmã, sua família, que está passando por esse momento difícil, mas na certeza de que o Senhor é o único que conforta e consola os nossos corações. Mas muito obrigado também, Senhor, por essa equipe, né, por essa turma aí, que pôde aqui nos ajudar, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem somado, ó Deus, aqui, ó Senhor, diante desse desafio que nós temos enfrentado agora. Mas nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado, e eu peço que Tu continues a abençoar a vida de cada um deles, Senhor, do Jonas também, que foi agora para o seu trabalho, para a sua empresa, enfim, Senhor, e toda a família, e essa igreja, que ela seja uma igreja abençoada, que os recursos do Senhor, ó Deus, eles permaneçam subsistindo sobre a Tua igreja. Pai querido, agora que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.
dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.